Olá, pessoal! Assista agora a mais um programa do Game Talk com Márcio Miceli. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações. Se você gostou do programa, deixe o seu like. Agradecemos o... Ser sócio do Camping Clube do Brasil é uma oportunidade de vivenciar o camping de forma mais completa, segura e agradável, com acesso a uma série de benefícios que tornam a experiência ainda mais rica e gratificante. Além de infraestrutura de qualidade, você faz parte de uma comunidade apaixonada pela natureza e pela prática do turismo sustentável. Se você é um amante do camping ou deseja se aprofundar nesse estilo de vida, o CCB é o lugar ideal para aproveitar ao máximo cada momento ao ar livre. Entre de sócio agora mesmo para o Camping Clube do Brasil. Fala galera! E aí, beleza? Estamos voltando com mais um programa da Game Talk para mais um podcast home office. Eu, Márcio Miceli, vou contar tudinho para vocês do que aconteceu na rodada do Brasileirão, tanto alguns pitacos do final de semana quanto os 4 jogos de hoje, hein? Em nome do Camping Clube do Brasil, está começando mais um Game Talk e diretamente vamos ao que interessa, que é o quê? A vitória do Fogão! O Botafogo, que no último sábado empatou com Vitória em 1-1. No finalzinho, estava perdendo o jogo. E ao mesmo tempo o Palmeiras havia acabado de vencer o Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético Goianiense, que foi o primeiro clube rebaixado. O Palmeiras retomou, né? Retomou não, né? Na verdade o Palmeiras roubou esta liderança do Botafogo no último sábado, né? Eles empataram em 70 pontos, mas aí o Palmeiras tinha uma vitóriazinha a mais. E o jogo que acabou de acabar ainda há pouco era a decisão, simplesmente a decisão. O jogo vai pela 36ª rodada, pela antepenúltima, foi antecipado porque vocês sabem que no sábado, dia 30, tem a decisão da Libertadores, né? E o Botafogo também está lá, assim como o Atlético Mineiro. E por isso o jogo deste que seria, né, deveria ser no próximo final de semana, aconteceu hoje. E foi a decisão, né, galera? Foi a decisão do campeonato, literalmente. Quem ganhasse estava com uma mão e meia na taça. Se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras ia abrir 3 pontos do Botafogo e 2 vitórias a mais. E só restariam 6 pontos. Então o Palmeiras dependeria ali apenas de uma vitória para se sagrar tricampeão seguido e 13 vezes, não é isso? 13 ou 12 vezes campeão brasileiro. Já até perdi as contas que o Palmeiras, com aquela unificação de títulos ali da CBF, já tem tanto título aí brasileiro, né? Que eu até já perdi as contas. Mas o que aconteceu é que quem ganhou foi o Fogão. Retomou a liderança, abriu 3 pontos do Palmeiras, agora com o mesmo número de vitórias, né? Mas o Botafogo, enfim, tem 3 empatezinhos aí a mais. E agora depende só dele, para ser campeão brasileiro depois de 29 anos, né? Desde 95 lá com Túlio Maravilha, aquele time que tinha o Gonçalves, tinha o Donizete Pantera, né? O Túlio Maravilha era um bom time também. Que o Botafogo foi campeão em cima lá do Santos, né? Que o Botafogo não ganha o brasileiro. E agora vai jogar sábado a decisão, não é isso? Contra o Atlético Mineiro. Jogo do ano, na verdade é semana do ano, né? Em 4, 5 dias o Botafogo vai simplesmente decidir a vida. E a primeira etapa o Botafogo cumpriu com louvor, não é isso? Ganhou aí de 3-1, sem deixar qualquer dúvida, abriu 3-0. Quando não estava 1-0 Botafogo. O Marcos Rocha, você foi infantil, hein, Marcos Rocha? Um jogador experiente como o Marcos Rocha deu um tapa na cara ali do Igor Jesus e acabou justamente expulso, e prejudicou o Palmeiras, desmontou o time do Palmeiras.
porque logo na sequência, um contra-ataque foi iniciado pelo John, né, pelo goleiro. Aliás, o Botafogo é um time espetacular em contra-ataque. Como o Botafogo encaixa contra-ataque e contra-ataque eficiente, tá? Eu tava me lembrando do jogo que eles fizeram contra o Peñarol, aquele 5-0 pro Botafogo na semifinal. Que pelo menos ali uns 3 gols ali, ou 2 ou 3 gols, o Peñarol tava atacando, né? Tava em cima ali, o Botafogo tomou a bola na defesa, emendou o contra-ataque e fez o gol. Então o Botafogo, olha, jogada muito bem ensaiada. Tem jogadores com essas características, você tem o Savarino, não é isso? Você tem o Thiago Almada, o próprio Igor Jesus, que é mais centralizado, mas também se movimenta, o Luiz Henrique. Então você tem aí um carrossel ali na frente e todos eles fazem. Aliás, o time do Botafogo tem um contra-ataque espetacular e o time encaixado, negando, né, comprovando aí para a galera que rumores de que estaria sentindo novamente aí a pressão. O Botafogo que empatou, né, seus últimos jogos em casa, empatou com o Cuiabá, que acabou de cair hoje, empatou com o Vitória, que também está na briga lá embaixo, já havia empatado com o Criciúma, que também está na zona. Então o Botafogo perdeu aí e empatou com o Atlético Mineiro lá no Independência, que foi aquele jogo da semana passada, que foi a prévia da Libertadores, né, da final, que o Botafogo jogou com um jogador a mais ali desde o finalzinho do primeiro tempo e não soube aproveitar, diferentemente de hoje, que soube aproveitar, né? Então o Botafogo perdeu muitos pontos, está 14 jogos sem perder, né? Mas estava empatando muito e isso fez com que o Palmeiras chegasse. Só que agora mudou, depende do fogão de novo. Botafogo e Palmeiras, que só jogam mais 2 jogos. O Botafogo vai jogar contra o Inter lá no Beira-Rio, que é outro jogo duríssimo. O Inter ainda tem aí uma singela chance de título e fecha com o São Paulo no Newton Santos. São Paulo também está brigando lá em cima, mas o jogo vai ser em casa. E o Palmeiras, que joga com o Cruzeiro lá no Mineirão, e o Cruzeiro está brigando aí por essa 7ª vaga aí da pré-Libertadores. Por enquanto são 7 que se classificam, né? E depois recebe o Fluminense na última rodada em casa, um jogo que pode estar valendo a permanência do Fluminense na Série A também, né? Então é isso, galera. Daqui a pouco a gente volta aí pro segundo bloco. Ser sócio do Camping Clube do Brasil é uma oportunidade de vivenciar o camping de forma mais completa, segura e agradável, com acesso a uma série de benefícios que tornam a experiência ainda mais rica e gratificante. Além de infraestrutura de qualidade, você faz parte de uma comunidade apaixonada pela natureza e pela prática do turismo sustentável. Se você é um amante do camping ou deseja se aprofundar nesse estilo de vida, o CCB é o lugar ideal para aproveitar ao máximo cada momento ao ar livre. Entre de sócio agora mesmo para o Camping Clube do Brasil. De volta, galera! Em nome do Camping Clube do Brasil, nosso parceiro aí nesta jornada aí do Game Talk, né? E nosso amigo Cláudio Henrique lá da Rádio Pop Hits, né, que também está dando aquela moral pra gente no Jornada Esportiva todas as segundas, quartas e sextas. Aliás, amanhã tem de novo, falando muito desse jogo aí também na decisão. Mas continuando aqui sobre essa decisão do campeonato, o Botafogo fez o 2-0 ali logo após a expulsão, né, do Marcos Rocha, infantil. Depois, num corner, fez 3-0, um belo gol de cabeça do Adrielson. O Adrielson que no ano passado, naquele jogo Botafogo e Palmeiras, que também era meio que uma prévia da decisão, só que a diferença é que o jogo foi bem antes, né? Foi praticamente um mês antes de acabar. Mas o Botafogo também estava ganhando de 3-0, não é isso? Do Palmeiras. O Adrielson, naquela altura do jogo, o jogo estava 3-1 Botafogo, e o Adrielson foi expulso, né? Vai ter uma expulsão ali meio contestada, que gerou até reclamação do Textor, do John Textor na época, né? E dono da SAF do Botafogo. Então o Adrielson ficou meio que marcado, né, naquele jogo do ano passado. Só que agora se redimiu, ele que entrou no lugar ali do jogador do Botafogo que se machucou, né, o Bastos, e fez o terceiro gol, uma bela cabeçada. Botafogo fez 3-0 e matou qualquer chance, qualquer
perspectiva, né, de jogo aí do Palmeiras. O Palmeiras ainda descontou ali no finalzinho do jogo, um belo gol também do Richard Rios, que é um ótimo jogador, titular da seleção colombiana, né? Mas não foi o bastante, não foi o suficiente. O Botafogo venceu a decisão, digamos aí, do campeonato por 3-1, voltou a depender só dele, e agora vai como? No sábado vai cheio de moral, hein? Vai cheio de moral. Diferentemente do Atlético Mineiro, que escalou hoje. O Atlético Mineiro também jogou hoje, né? Um jogo antecipado da 36ª rodada. Recebeu o Juventude lá no estádio Independência, portões fechados, ainda por conta daquela punição da baderna que a torcida não, que os delinquentes lá do Atlético Mineiro fizeram na decisão da Copa do Brasil, né, que eles perderam para o Flamengo. Então o Atlético está jogando com portões fechados e no Independência. E o Atlético escalou o time todo reserva, deixou o Juventude abrir 2-0, e olha que praticamente só deu o Juventude o jogo. Só que aí depois do 2-0 Juventude, o Atlético Mineiro conseguiu ainda empatar. E quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado em 2-2, o Juventude praticamente aí um dos últimos lances da partida conseguiu seu terceiro gol, venceu, deu uma boa respirada aí também nessa fuga, né, contra o rebaixamento, praticamente dependendo aí só de mais uma vitória aí para escapar. E o Atlético Mineiro vai chegar no sábado em que condições? Tudo bem, poupou o time, né? O time titular não se desgastou, diferentemente do Botafogo, que não teve como poupar o time, né? Porque era uma decisão, era a decisão do campeonato, então teoricamente vai chegar mais cansado. Mas hoje em dia, com a fisiologia, né, com toda a tecnologia, dá tempo para os jogadores do Botafogo se recuperarem e o moral do Botafogo vai estar lá em cima, né? O Botafogo vai chegar cheio de gás no sábado, diferentemente do Atlético, que eu não sei. O Atlético é uma incógnita. Tem um ótimo time no papel, você tem ali o Paulinho, tem o Hulk, tem o Scarpa, tem o Arana, tem o próprio Everson, né, que é um goleirão também, mas não está encaixado. No brasileiro tá vergonhoso, né, o Atlético Mineiro, um brasileiro, muito ruim a campanha. O Atlético não vence há 10 jogos, talvez seja aí o time que está mais tempo sem vencer no campeonato. Só empata ou perde. Foi o time que mais empatou no campeonato, está estacionado ali, 44, não vai cair, né, mas o Atlético está muito ameaçado para não conquistar a vaga na Libertadores. Vai depender do jogo de sábado. Se for campeão, garante vaga na próxima Libertadores. Agora, se não for, vai sair do campeonato no máximo ali com uma vaguinha na Sul-Americana, o que é bem pouco para esse time do Atlético. Então o Atlético vai chegar como no sábado? Será que vai chegar com moral elevado? Já teve uma prévia ali da decisão na quarta passada, que foi um jogo um pouco tenso, né? Embora o Atlético tenha poupado ali alguns jogadores. E depois o Hulk entrou e teve desentendimento ali com Luiz Henrique, com outros jogadores. O jogo lá no Independência semana passada, que foi 0-0, terminou com os nervos aflorados, né? Briga entre a diretoria, jogadores expulsos. Então foi uma prévia ali da decisão, né? Mas o Atlético vem jogando bem mal. Inclusive na decisão da Copa do Brasil, no Maracanã. O Atlético não viu a cor da bola contra o Flamengo. Na Arena MRV até jogou bem, mas o Flamengo jogou melhor, teve mais contra-ataque, teve mais chance, tanto que acabou vencendo os 2 jogos da decisão. E agora vai pegar o Botafogo aí voando, né? Talvez se o Botafogo tivesse perdido hoje para o Palmeiras, ia ser o inverso. Ia chegar com moral lá embaixo e sem ter poupado o time. Mas agora os papéis se inverteram. Para mim, o Botafogo é o favorito, não só agora ao brasileiro de novo, como a Libertadores. Teremos um grande jogo, é claro que não será um jogo fácil. Pode até rolar uma prorrogação, decisão nos pênaltis, tudo é possível. São 2 times brasileiros, 2 times qualificados. Mas eu diria que o Botafogo vai chegar voando sábado. Já o Atlético Mineiro, não sei não, hein? Tenho minhas dúvidas, hein? Tá bom, galera?
Então daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco para falar um pouquinho aí dos últimos jogos da rodada. Valeu? Até já! De volta, galera, com o último bloco da nossa resenha Game Talk Home Office, mais especial hoje desse jogo Palmeiras e Botafogo, né? Já falamos um pouquinho aí, mas agora vamos falar dos outros jogos do dia. No Maracanã, Fluminense e Criciúma empataram em 0-0. O Fluminense tentou, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, as chances foram menores. No primeiro tempo, o Fluminense começou jogando melhor, né? Jogando bem. Teve alguma chance ali com o Keno, com o próprio Cauã, com o Ganso. O Criciúma praticamente só se defendeu no primeiro tempo. E aí veio o segundo tempo. O Fluminense fez algumas mexidas, o Criciúma também começou a mexer. O Ganso teve que sair logo no início do segundo tempo lesionado, entrou o Renato Augusto, né? Aliás, desculpe, o Ganso saiu ainda no primeiro tempo, tá? Não foi no segundo tempo, foi ali nos 30 e pouco, eu acho, do primeiro tempo. O Ganso com um problema aí na lombar não rendeu no jogo, talvez por conta disso. E aí, no segundo tempo, o Fluminense cercou, teve algumas chances ali com o Marquinhos mais pro final, com o Renato Augusto, mas atacou menos. O Criciúma foi um pouco mais ousado ali no segundo tempo, né? Jogou fechadinho, jogou certinho, né? Com 3 volantes, 2 zagueiros, deu pouco espaço para o Fluminense. O goleirinho lá que fazia uma cerinha lá na hora de cobrar um tiro de meta, uma reposição de bola, mas também no segundo tempo o Luiz Flávio deu 8 minutos de acréscimo, então não podemos dizer que foi injusto, né? 8 minutos de acréscimo. E no primeiro foram 4 minutos de acréscimo, então foram 12 no total. Mas eu acho que nem se o jogo tivesse umas 2 horas alguém ia vencer, porque foi aquele jogo. O Criciúma, na real, no jogo teve 3 chances, sendo que essas 3 chances foram no mesmo lance, né? Foi um córner, né, cobrado ali do lado esquerdo, que a bola, primeiro o jogador bateu a bola na trave, depois a bola voltou para ele, chutou, o Fábio fez uma defesa sensacional, e a bola voltou para o jogador do Criciúma de novo, e ele chutou de novo e a bola bateu na trave de novo. O Fábio ainda fechou o ângulo ali. Então, assim, em um lance, que foi esse córner, o Criciúma teve 3 chances claríssimas de gol. Foi basicamente esse o jogo do Criciúma. Fora isso, fez o jogo dele para empatar, fazer um pouquinho ali de cera, conseguir um pontinho, que pode ser importante nessa briga, e para o Fluminense está ficando cada vez mais enjoado, mais difícil isso aí, hein? Porque o Fluminense está com 11 vitórias, né? 10 ou 11 vitórias, não sei ao certo. Foi para 39 pontos, né? O Criciúma foi para 38, é o primeiro ali da zona de rebaixamento. Mas o Fluminense não vence há 5 jogos, né? E as últimas 3 em casa, o Fluminense empatou as 3. Só aí o Fluminense perdeu 6 pontos, né? Poderia ter ganho 9 pontos, ganhou 3. E as 2 que jogou fora de casa, contra a Vitória da Bahia e Inter, perdeu. Então o Fluminense vai aí para as últimas 3 rodadas seriamente ameaçado. Vai jogar agora contra o Atlético Paranaense, lá na Liga Arena. O Atlético Paranaense que está nesse bolo também, está com 3 pontinhos aí a mais, né? Mas joga em casa, é sempre forte. E o Fluminense pode entrar na zona na antepenúltima rodada, que seria bem mais complicado, né, de recuperar, porque depois o Fluminense, pega o Cuiabá no Maracanã, o Cuiabá, que com esse empate do Fluminense e Criciúma acabou sendo rebaixado hoje também, né? E depois simplesmente o Fluminense vai pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque, nesse que pode ser o jogo do título para o Palmeiras. Então o Fluminense em 9 pontos, tendo que fazer pelo menos aí mais uns 6, pela mais acessível, o Fluminense teria que ganhar do Cuiabá no Maracanã e do Atlético Paranaense lá na Liga Arena, para não depender de outros resultados, né? Bragantino e Criciúma, principalmente, que estão ali embaixo agora. O Grêmio ainda joga amanhã contra o Cruzeiro no Mineirão. O Grêmio, se perder, vai ficar com 40 pontos, então também vai continuar ali no bolo. E o Juventude venceu, já deu um salto. O Juventude, Vitória, Atlético Paranaense já estão com 42, né? Então estão num patamar aí superior,
né? O Juventude com um jogo a mais, porque jogou hoje a 36ª rodada. Então o Juventude só tem mais 2 jogos, disputa mais 6 pontos. Fluminense, Vitória, Criciúma, Bragantino e Grêmio ainda disputam 9. O Grêmio disputa 12, né? Porque vai jogar ainda amanhã contra o Cruzeiro. Então, para o Fluminense está cada vez mais difícil aí essa permanência na Série A. Vai precisar melhorar o rendimento nos 2 jogos para não precisar da vitória diante do Palmeiras, para não depender de outros resultados, né? E o Flamengo jogou com Fortaleza lá no Castelão que recebeu um público sensacional, empatou em 0-0. O Flamengo que com o Felipe Luiz continua, só perdeu um jogo o Felipe Luiz, que foi justamente o Fla-Flu, voltando de uma data FIFA, não perdeu nenhum outro jogo. Com esse empate e a vitória do Botafogo, o Flamengo não tem mais chance de título, mas isso já era meio que óbvio, né? E o Fortaleza ainda ficou ali com uma pequena chance ali, né? Tá 8 pontos atrás, tem 9 para disputar e o Botafogo tem 6, mas é impossível. O título vai ficar entre Botafogo e Palmeiras, é certo. Ainda que o Inter vença também, o Inter pode ameaçar um pouquinho aí, mas eu acredito que o título continue mesmo entre Botafogo e Palmeiras. Então o Flamengo empatou, não tem mais chance no Brasileiro mesmo de ser campeão, vai só cumprir tabela nas 3 últimas rodadas. E o Fortaleza vai tentar aí, quem sabe, um 3º lugar, né? Já que primeiro e segundo é mais difícil, tá bom? Então é isso, galera. Hoje a gente encerra aqui a nossa resenha do Game Talk, Home Office. Na próxima semana, no sábado, a gente volta. Vamos fazer uma resenha especial aí, decisão da Libertadores, tá? E depois, na outra semana, a gente volta no domingo, no final da rodada, para a gente falar sobre a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Especial aí, decisão da Libertadores, tá? E depois, na outra semana, a gente volta no domingo, no final da rodada, para a gente falar sobre a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Mais uma vez agradeço a audiência. Curtam, galera, curtam. Dá uma entrada no YouTube e curte aí, beleza? Agradecendo aí o pessoal do Camping Clube, nosso parceiro. E a gente volta a qualquer hora. Valeu!